Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Subo à tribuna, senhor presidente, no dia de hoje, e não venho nesta tribuna para comentar a mais recente manchete de jornal, ou tratar da última disputa política, ou repercutir um grande evento internacional. Venho tratar de uma questão simples, na aparência, mas que tem um apelo profundo, básico, fundamental. Venho à tribuna do Senado Federal, senhoras senadoras e senhores senadores, para fazer uma defesa da família. Não venho, evidentemente, defender uma família específica, ou o conceito de família peculiar a este ou aquele grupo. Não tenho o monopólio da verdade sobre este ou sobre qualquer outro assunto. O que pretendo é defender a importância do conceito em si, pois acredito que ele vem ganhando uma carga negativa e até mesmo pejorativa nos últimos tempos. No Brasil de hoje, posicionar-se como um defensor da família é praticamente apresentar-se como um conservador. Defender a família é praticamente acusar-se de autoritário. Defender a família é praticamente o mesmo que se confessar um fanático religioso. A defesa pública da família, como um conceito fundamental, passou a ser motivo de vergonha, de embaraço, tornou-se algo a ser evitado se você não quiser ser taxado de retrógrado, quadrado, reacionário, nostálgico, da ditadura ou coisa que o valha. Eu repudio esse tipo de rotulação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, por se tratar claramente de um erro lógico, especificamente, estamos diante da falácia conhecida como afirmação do consequente. Por exemplo, toda vez que eu fico gripado, eu tenho febre. Logo, se eu estou com febre, eu estou gripado. Essa conclusão, evidentemente, é falsa. Posso estar com febre por outros vários motivos que não uma gripe. Da mesma forma, a impressão geral é de que a maioria das pessoas conservadoras defende a família. A maioria dos fanáticos religiosos defende a família. A maioria das pessoas autoritárias defende a família. Logo, as pessoas que defendem a família devem ser fanáticas, autoritárias, conservadoras. Essa conclusão é logicamente falsa, não se sustenta, não é racional. Você pode ser um defensor da família por uma série de outros motivos perfeitamente legítimos, que não tem qualquer relação com sua religião, posicionamento político ou ideologia. É esse tipo de defesa da família que eu estou falando. A família é uma das instituições mais importantes da história, desde os primórdios da civilização, desde o princípio do mundo, como muitos dizem. A família está dentro da igreja, a família está em todo lugar. É um dos fatores primordiais do nosso sucesso como espécie. Ela é a materialização de alguns dos princípios básicos de convivência humana, como a reciprocidade, a empatia, a defesa da prole, o amor entre pais e filhos e o respeito pela memória dos ancestrais. É no seio familiar que recebemos os primeiros ensinamentos que formarão o núcleo das nossas habilidades sociais. É no seio familiar que somos incutidos desde cedo com os valores que formarão nosso caráter quando adultos. E é no seio familiar que recebemos o apoio necessário em cada pequeno ou grande passo das nossas vidas. Querem uma evidência clara da importância da família? Observe o efeito que a ausência da família provoca nos indivíduos e na sociedade. Uma pessoa sem família fica sem perspectiva, fica sem rumo. Famílias desestruturadas ou ausentes são muitas vezes identificadas como a principal causa para uma série de distúrbios psicológicos
e uma infinidade de mazelas sociais. A família é, sim, muito importante, independentemente do seu tamanho, da sua composição, de sua classe social, de seu poder econômico. É uma das instituições que nos definem, que nos tornam quem somos. Sendo assim, senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhoras e senhores senadores, eu me posiciono pelos motivos que expus e sem a menor hesitação como um defensor da família. Nós precisamos defender a família. Defendo e continuarei defendendo a família como um dos principais fatores de estabilidade e equilíbrio, tanto para indivíduos quanto para as sociedades inteiras, e rechaço todos os estereótipos que vêm sendo injustamente associados com aqueles que se posicionam a favor dessa importantíssima instituição social. Senhor presidente, senhoras e senadores, encerro pedindo a Deus que abençoe, que protejam as famílias brasileiras, em especial as famílias do meu querido estado, do estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente. Queria fazer uma consideração, senador Waldir Halper. Pois não, senhor presidente. Os Estados Unidos é indiscutivelmente a maior democracia do mundo e é também reconhecida como a maior nação do planeta do ponto de vista econômico e militar e também do ponto de vista de ter no seu território o maior número de universidades tido como as melhores do mundo e, portanto, é um país onde a tecnologia e a ciência é desenvolvida de uma forma extraordinária. Muito bem. Os americanos que são patriotas, aqueles que se dispõem a mandar seus filhos para defender o país, arriscando a própria vida. Os americanos que têm um respeito pela família, como uma das estruturas sociais mais importantes de um Estado, de um país. Os americanos que respeitam as tradições que formaram a maior nação do mundo, especialmente a democracia. Esses americanos, esses verdadeiros americanos, que são a maioria, são chamados de conservadores, ou seja, eles conservam, eles mantêm, eles defendem aquilo que há de melhor no país, no presente e na história. E aqui, de um tempo para cá, começou-se a usar a palavra conservador como sendo uma palavra depreciativa. Se você é patriota, se você ama o país, se você ama a democracia, se você defende a liberdade de imprensa, se você defende a família, você é conservador, mas como sendo uma coisa negativa. Pejorativa, sabe? Então, isso que nós não podemos aceitar, porque acredito que 90% dos brasileiros, sob esse ponto de vista de amar o país, de defender a democracia, não é? De defender as melhores tradições, de defender a família, eu acredito que esse grupo compõe pelo menos 90% da população e, portanto, essa palavra precisa ser restabelecida como uma condição, com uma denominação boa, positiva, a mesma conotação que tem a palavra honesto, que tem a palavra patriota, né? E é a consideração que eu extraí de dentro do discurso de Vossa Excelência, um discurso pequeno, consistente, mas de uma grande profundidade. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado, senador Raimundo Lira, que preside neste momento a sessão do Senado Federal. Peço que incorpore a parte de Vossa Excelência, mesmo estando na mesa, ao nosso pronunciamento. E tanto eu quanto a deputada federal Marinha Halpe, senador Raimundo Lira, somos defensores da família. Somos reconhecidos em Rondônia, graças a Deus, como defensores da família. A família é a célula máter da sociedade. Sem a família, não há sociedade. Por isso que nós defendemos e vamos defender intransigentemente a família. Muito obrigado.